Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Exata. Nesse vídeo, nós vamos corrigir 15 questões de matemática de nível médio, são questões bem atuais da banca VUNESP. Baixe o PDF com as questões que nós vamos corrigir aqui, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal e dê um like no vídeo. Vamos lá. Questão 1. A tabela mostra o número de reclamações diárias recebidas por uma empresa em 5 dias de certa semana. Sabendo que, nessa semana, a média do número de reclamações diárias foi igual a 23, é correto afirmar que o número de reclamações na sexta-feira foi. Sexta-feira, nós vamos chamar esse número de reclamações de x. Se ele disse que a média ali do número de reclamações diárias foi igual a 23, o que é a média? A média é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, se eu fizer a soma das medidas e dividir pelo número de medidas, pela quantidade, aquilo ali tem que ser igual a 23. Então, se eu somar o 28, o 15, o 32, o 14 e o x, e dividir isso por, são 1, 2, 3, 4, 5 números, tem que resultar em 23, né? Então, vamos fazer isso aqui. O 28 com 15, com 32, com 14, com x, isso dividido por... Quantos números são? Ora, 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, se eu dividir por 5, isso tem que ser igual a 23. Muito bem, já vamos somar tudo aqui, né? Prefiro já somar aqui na tabela, que fica mais organizado. 8 com 5 dá 13, com 2, 15, com 4, 19. Vai 1. 1 com 2, 3, 4, 7, 8, né? Então, deu 89. Essa soma aqui deu 89. Isso com x dividido por 5 é igual a 23. Agora é só multiplicar cruzado. Então, 89 mais x, vamos fazer aqui embaixo, é igual a 5 vezes 23. Eu multipliquei cruzado, certo? 5 vezes 23, 5 vezes 20, 100, com 15, 115. Então, x é igual a 115, 115. O 89 está somando, passou subtraindo. Então, é só fazer 115 menos 89. 9 para chegar em 15 é 6, né? Então, falta 20, 26. Certo? 26 com 89 dá 115. É isso mesmo. A alternativa é. Agora vamos para a próxima questão. 2. Considere a seguinte expressão numérica. O resultado correto é... Vamos repetir aquela expressão aqui em cima. Então, é 11 ao quadrado menos 10 ao quadrado dividido por 3 vezes 2 vezes 5 menos 3 ao quadrado dividido por 3. Muito bem, sempre numa expressão numérica, a gente dá prioridade para o parênteses, certo? Então, primeiro, vamos resolver o parênteses. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que é 121, menos 10 ao quadrado é 100. Então, ali dentro do parênteses ficou 121 menos 100. Isso dividido por... Eu posso resolver aqui a multiplicação e em seguida ali eu subtraio da potência, né? Porque aquela potência não acompanha nenhum número multiplicando, ela está independente. Então, vamos multiplicar aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Menos 3 ao quadrado é 9. E isso dividido por 3. 121 menos 100 é igual a 21. Já posso tirar o parênteses, né? Porque eu já resolvi toda a expressão. Então, em seguida, o sinal de divisão ali. 30 menos 9 é 21. E, por último, dividido por 3. E agora? O
que é só resolver a divisão na ordem em que aparece. Então vamos lá. 21 dividido por 21 é 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, certo? Isso seguido ali por dividido por 3, né? 1 sobre 3 tem essa opção ali. 1 sobre 3. A gente geralmente escreve assim, né, no formato de fração. 1/3, né, que dá na mesma. Alternativa E. Vamos agora à questão 3. Em um tanque, há 3 torneiras A, B e C, todas com defeito e que pingam sem parar. A torneira A pinga a cada 20 segundos, a torneira B pinga a cada 35 segundos e a torneira C pinga a cada 15 segundos. Sabendo que as 3 torneiras pingaram juntas às 8 horas e 54 minutos e que permaneceram assim o dia todo, sem que alguém tivesse mexido nelas, então, o próximo horário em que as 3 torneiras voltarão a pingar juntas será às. Vamos tentar entender esse problema, né? Então, eu tenho aqui a torneira A, ela vai pingar de 20 em 20 segundos. A torneira B, ela vai pingar de 35 em 35 segundos. E a C, de 15 em 15, certo? Se eu tivesse com um cronômetro e eu disparasse o cronômetro nesse exato momento, né, em que as 3 pingassem juntas, vamos então colocar o 0 ali, referindo-se aos 0 segundos da marcação do cronômetro. Um tempo aqui em segundos, certo? Muito bem. Então, a torneira A, ela pinga de 20 em 20 segundos. Então, o próximo tempo, né, que ela vai pingar, se ela pingou agora em 0, quando o cronômetro marcar 20 segundos, ela pinga novamente. Acho que você já entendeu, né? Então, 0, 20, depois de 20 em 20 segundos, 40, ela pinga novamente e assim por diante. A torneira B é a mesma coisa, né? Ela, a cada 35 segundos, ela pinga. Então, 35, depois 70 e assim por diante. A torneira C, ela pinga de 15 em 15. Então, 0, 15, 30 e assim por diante. Muito bem. Então, nós queremos saber qual que vai ser o próximo número comum às 3 torneiras, né? Na realidade, esse probleminha é um problema clássico de mínimo múltiplo comum, o nosso famoso MMC. Para calcular o MMC, a gente faz o seguinte, né? A gente coloca os números listados ali, o 20, o 35 e o 15. Em seguida, a gente passa um tracinho e vamos dividir por números primos. Em seguida, a galera que aparecer aqui, né, todos os números que aparecerem aqui, a gente multiplica tudo. Vamos lá. Vou começar a dividir por 2. Lembre-se que aqui é somente números primos, né? Por 2, porque o 20 ele divide por 2, que dá 10. Repete os que não dividem, né? Então, 35 ele repete, que não divide por 2, e o 15 também. E agora por 2 novamente, que dá 5, 35 e 15. E agora nós vamos dividir eles por quanto? Nós podemos jogar o 3 ali, né? Porque o 15 divide por 3. Ah, Júnior, eu posso jogar o 5? Pode também, não tem problema. Essa ordem não importa. Então vamos colocar o 3 ali, né? Então repete o 5, 35 repete, 15 dividido por 3 dá 5. E agora nós podemos, enfim, colocar o número 5, né? O 5 ali vai dar 1, 35 por 5 dá 7, 5 por 5 dá 1. E por último sobrou o nosso querido número primo 7, né? Então 1, 1 e 1. E agora é só multiplicar tudo aqui para poder obter o mínimo múltiplo comum. Vamos multiplicar tudo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, 60 vezes 7, 420, né? Então deu 420. O que nós vamos fazer com esse 420? Já que elas pingaram juntas às 8 horas e 54 minutos, após 420 segundos, elas vão pingar juntas novamente. Como eu tenho que saber quanto que esse tempo ali vai cair em minutos, né?
Então, eu vou somar ali um valor em minutos. E como eu transformo segundos para minutos? Ora, é muito simples, né? 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, para passar de segundos para minutos, basta a gente dividir por 60, né? Só 60, ignore aqueles segundos. Então, basta a gente dividir por 60. Então, vamos pegar o 420 e dividir por 60. 4 dividido por 60 não dá, 42 também não. Vamos pegar direto 420. 7 vezes 6 dá 42. Então, 7 vezes 60, 420 mesmo. Para 420, nada. O tempo que saiu aqui é em minutos e o tempo que saísse ali seria em segundos, né? Então, significa que 420 segundos corresponde ali a 7 minutos e 0 segundos, ou simplesmente 7 minutos. Se fosse um tempo diferente de 0, né, você ia colocar ali, por exemplo, se o resto fosse 2, 7 minutos e 2 segundos. Mas enfim. E agora, o que nós vamos fazer com 7 minutos? Ora, basta somar as 8 horas e 54 minutos. Então, basta fazer o seguinte, né? Eu pego as 8 horas e os 54 minutos e eu vou lá e somo 7 minutos aquilo, para saber qual que vai ser a hora que elas vão pingar juntas novamente, né? O horário que elas vão pingar juntas. Então, vamos somar ali 7 minutos, né? Para somar 7 minutos, acho que fica mais fácil assim. 54 mais 6 daria 9 horas. Para 7 ainda fica faltando 1 minuto, né? Então vai ser 9 horas e 1 minuto. Entendeu o meu raciocínio? 54 com 6 ali dá 9, né? Então vai para 9 horas. Com o outro 1 minuto para chegar em 7, 9 horas e 1 minuto. Então a resposta 9 horas e 1 minuto. E 1 minuto. Essa é a alternativa B. Vamos agora à questão 4. Em uma loja, trabalham 15 funcionários, sendo 2/5 deles no período da manhã, 2/3 dos restantes no período da tarde e os demais no período da noite. Sabendo que cada funcionário trabalha em um só período, então, em relação ao número total de funcionários, aqueles que trabalham no período da noite representam. Então, são 15 funcionários no nosso total. Então, o total é 15 funcionários. E ele falou que 2/5 deles, ou seja, 2/5 do total T, trabalham no período da manhã. 2/3 dos restantes, 2/3 dos restantes. Então eu tenho que tomar cuidado que não é 2/3 do total, mas sim do que sobra após o período da manhã, né? Aqui eu posso cair na pegadinha e colocar 2/3 do total, mas na realidade não. É 2/3 após aqueles 2/5 do total serem contados. Acho que você já vai entender. Olha só, 2/5 do total da manhã, isso será igual a quanto? 2/5 vezes, né? Porque é do total, então vezes 15. Isso vai resultar em quanto? 2 vezes 15, 30. 30 dividido por 5 dá 6. Então, aqui dá 6, né? Como eu já tenho 6 funcionários, e são 15 funcionários, sobram quanto? Quanto é o que resta aqui? Ora, 15 menos 6 é igual a 9, né? Então, é 2/3 do que sobrou, ou seja, 2/3 de 9, né? 2/3 do que sobrou, que é igual a 9. Você já entendeu, né? Aquele 9 eu tirei fazendo 15 menos 6, que é igual a 9. Mas, enfim, vamos lá. Então, 2/3 vezes 9, isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 9 dá 18, dividido por 3 é igual também 6. Né? Então, são 6 funcionários também que trabalham no período da tarde.
São 6 que trabalham no período da manhã e 6 que trabalham no período da tarde. Restaram quantos funcionários para o período noturno? Quantos funcionários, então, vão sobrar ali? Ora, se eu fizer 6 com 6, eu já tenho 12 funcionários, né? 12 funcionários. Para 15, então faltam quanto? 15 menos 12 é igual a 3. Então, são 3 funcionários que trabalham no noturno. São 3 funcionários que trabalham no noturno. Como eu tenho sempre que o número em questão sobre o total representa a fração, né? O número em questão sobre o total representa a fração. Aqui basta, então, colocar ali o número em questão, que é 3, né? 3 de 15, que é o total de funcionários, que é a fração procurada. Mas é claro que ela está simplificada. Então, eu posso dividir ali tudo por quanto? Tudo por 3, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 por 3 dá 5. Então, a nossa resposta é 1/5. Alternativa E. Vamos à questão de número 5. Uma pessoa comprou 180 gramas de determinado tipo de queijo e pagou R$ 4,50. A quantia máxima que se pode comprar desse queijo com R$ 10,75 é... Falou em queijo, falou aí em Minas Gerais, né? Eu sou de Minas Gerais. Vamos lá. Então, a pessoa ela comprou 180 gramas de determinado tipo de queijo. A regrinha de 3 simples, né? 180 gramas ele comprou com R$ 4,50. Não vou colocar o 4,50, só 4,5 tá bom, né? Não precisa daquele zero depois. E ele quer saber quanto que ele vai comprar com R$ 10,75. Quanto que ele vai comprar? X gramas, né? X. Quanto maior é a quantidade de dinheiro que ele tem, maior é a quantidade de queijo que ele irá comprar. Então, ali basta multiplicar cruzado, né? Então, 4,5. X é igual a 180 vezes 10,75. Não multiplica ainda, meu querido. Calma aqui, ó. Então, x é igual a 180 vezes 10,75 e o resultado nós vamos dividir por 4,5. Por que eu não multipliquei ainda? Ora, eu sei que 180 e o 4,5, se eu dividir, isso vai dar um número inteiro, né? Porque tudo ali, 45 e 18, todos dividem por 9. Então, com certeza, isso aqui vai dar um número inteiro, né? Então, olha só, então vamos simplificar aqui o 180 e 4,5. Vamos dividir 180 por 4,5. Igual às casas, elimina a vírgula e agora é só dividir. 18 dividido por 4, se fosse 18 por 4, seria 4 mais próximo, né? 5 ia estourar, porque ia passar, ia dar 20, 5 vezes 4, né? Então, vamos testar o 4. 4, então, vezes 45. Quanto que dá? 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Então, é 4 mesmo, né? 4 vezes 45 dá 180. Para aquele 180, nada. Baixa o zero, põe do outro lado. Então, deu 40, né? 180 ali, dividido por 4,5, deu 40. Então, aqui foi 40. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 40 por 10,75. Muito tranquilo, né? Vamos multiplicar aqui. Sempre o macetezinho é colocar o número que tem o zero embaixo, né? Então, 40 vezes 10,75. Abaixo o zero. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30, né? Vai 3. 4 vezes 0, 0 com 3, 3. 4 vezes 1, 4. Quantas casas decimais a gente tem? 1, 2. Então, aqui vai ter 1, 2 casas decimais. Então, põe 430. Então, o x é igual a 430. O x é dado em gramas, né? Então, 430
gramas. Alternativa D. Vamos lá, questão 6. Um cliente de uma doceria comprou 3 bolos do tipo A e 2 bolos do tipo B e pagou por eles a quantia de R$300. Outro cliente comprou 2 bolos do tipo A e 4 bolos do tipo B e pagou por eles a quantia de R$400. A diferença de preço entre o bolo mais caro e o bolo mais barato é de... Uma questão muito tranquila, envolve sistema de equações. Então nós temos que 3 bolos do tipo A, então se eu fazer 3 vezes a quantia do bolo do tipo A, junto com 2 bolos do tipo B, então 2 vezes a quantia de um bolo do tipo B, isso aí resulta em R$300. Outro cliente comprou 2 bolos do tipo A, então 2A, você já sabe o que vem a seguir, 4 bolos do tipo B, 4B, e isso resulta em R$400. E agora nós temos que resolver esse sistema de equações, porque afinal, ele quer saber a diferença entre o bolo mais caro e o bolo mais barato. Então eu preciso saber o valor do preço do bolo A e do B, para saber quem é o mais caro e o mais barato e fazer a diferença, enfim. Muito bem, eu posso utilizar o método da adição para poder resolver. Você pode utilizar a substituição também, mas eu prefiro geralmente a adição, eu acho mais fácil. Mas enfim, vamos lá. Então, eu posso multiplicar a primeira equação para cancelar o valor do B ali naquele meu sistema, eu posso multiplicar a nossa primeira equação por menos 2, porque menos 2 vezes 2 ali vai dar menos 4, e menos 4 com 4b ali vai cancelar. Então vamos multiplicar a primeira equação por menos 2. Então o sistema equivalente àquele é 3a vezes menos 2 é menos 6a, mais 2b vezes menos 2 é menos 4b. 300 vezes menos 2 é menos 600. E aqui embaixo nós temos 2a mais 4b, que é igual a 400. É claro que você poderia dividir tudo por 2 inicialmente, mas eu preferi multiplicar por menos 2 de cara e já somar. Agora vamos somar as duas equações. Somando a primeira equação com a segunda, nós vamos ter o seguinte: menos 6a com 2a é menos 4a. Menos 4b mais 4b, cancela, Menos 600 mais 400 é menos 200. Então, menos 4a é igual a menos 200. Eu multiplico por menos 1 para acabar com aquele problema do sinal ali do a. Então, nós vamos ter 4a, que é igual a 200. Lembre-se que o sinal, quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal dos dois lados da equação. Então, a é igual a 4 está multiplicando, passou dividindo. 200 dividido por 4, 20 por 4 é 5, então vai dar 50. Tranquilo, Achei quanto que é o valor do A, agora basta achar o preço do bolo B, Então, A custa R$50. Vamos trabalhar com essa segunda equação para achar o valor do B. Então, eu sei que 2A mais 4B é igual a 400. Até para simplificar, vamos dividir tudo por 2, Dividindo tudo por 2 aqui, nós vamos ter A mais 2B é igual a 200. Eu dividi tudo por 2, certo? Então, agora, se eu sei que o A vale 50, é só substituir. 50 mais 2B é igual a 200. Então, 2B é igual a 200 menos 50, que dá 150. 2 está multiplicando, passou dividindo. 150 dividido por 2, isso aí é igual a 75. Como ele quer saber a diferença entre o bolo mais caro e o mais barato, o mais caro custa 75. 75, então, menos 50, isso aí é igual a 25. Alternativa C, R$25. Vamos agora à questão de número 7.
Questão 7. Uma questão da VUNESP do ano de 2018. Em um estacionamento onde há 85 lâmpadas, a razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas é 5/12. Se 10 lâmpadas apagadas forem acesas, a razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas passará a ser. Tente resolver essa questão antes que eu corrija aqui. Pause o vídeo e tente resolver. Vamos lá. Então ele diz que a razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas é 5/12. Então vamos escrever isso aqui. Então aqui nessa fração, aquele 5 representa as acesas, né? Representa as acesas. E os 12 aqui, as apagadas. Eu prefiro escrever assim na realidade. Então, com relação ao total, qual é a fração de acesas? Se nós temos aqui 5 e 12, se eu faço 5 mais 12, nós temos 17. Então, a cada 17 lâmpadas, 5 delas vão ser lâmpadas acesas, né? Então, a razão do total é que a cada 17 lâmpadas nós temos 5 delas acesas. Agora, com relação às apagadas, a cada 17 lâmpadas, 12 delas são apagadas, né? São lâmpadas apagadas. Então, quantas são as lâmpadas acesas, afinal, que nós temos? Com relação ao total, nós temos 85 lâmpadas. Se eu fazer 5/17 de 85, basta multiplicar, né? Então, vamos multiplicar aquilo por 85. 85 divide por 17, né? Posso fazer primeiro 85 vezes 17, não tem problema nenhum. 85 dividido por 17 dá 5. 50 mais 35, 85. É isso mesmo. Dá 5. Então, fazendo ali no numerador 5 vezes 5, então nós temos 25 lâmpadas que são acesas, né? Das 85 lâmpadas, 25 são acesas. Então, agora fazendo a mesma coisa para as apagadas, né? Você até já sabe quanto que vai dar, né? Porque 25, então vai faltar 60 aqui, né? Para fechar os 85. 25 com 60 vai fechar 85. Mas vamos conferir. Então, multiplicando por 85 aqui, nós vamos ter, posso dividir 85 por 17, que dá 5, e 12 vezes 5, realmente 60, né? Então, 60 lâmpadas apagadas. Muito bem. Se ele falou que agora nós temos 10 lâmpadas apagadas, daquelas 60 lâmpadas apagadas, eu vou acender 10, né? Então, eu tenho que pegar das apagadas, nós temos 60, só que eu vou acender 10. Então, menos 10, né? Diminuiu 10 das apagadas. 60 menos 10 é igual a 50. Fazendo a mesma coisa ali para as acesas, né? Nós vamos ter. Daquelas 60 apagadas, eu acendi 10. Então, as acesas aumentaram em 10, né? Então, eu tenho que pegar 25 e somar 10. 25 mais 10 dá 35. Realmente, né? 50 com 35 fecha as 85 lâmpadas do total. E agora vamos resolver o que ele pede no final. A razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas passará a ser. Nós temos 35 acesas em 50 apagadas, né? Então, 35 sobre 50 não tem alternativa, nós podemos simplificar. Então, dá para dividir ali tudo por 5. 35 por 5 dá 7 e 50 por 5 dá 10. Então, a resposta 7/10. Letra A. Vamos agora à questão 8. VUNESP 2014.
Um produto cujo preço inicial era R$ 120 passou a ser vendido com 5% de desconto na segunda-feira e manteve o novo preço até a quinta-feira. Como as vendas não foram boas, na sexta-feira o produto teve mais um desconto sobre o preço do dia anterior, passando a custar R$ 91,20. A porcentagem de desconto dada nesse produto na sexta-feira em relação ao preço da segunda-feira foi... Muito bem, então quanto ele custava lá na segunda-feira, né? Vamos começar por aqui. Então na segunda-feira ele teve um desconto de R$ 120, né? Um desconto de 5% sobre R$ 120. Então vamos fazer isso aqui. Na segunda-feira ele teve um desconto de 5% sobre 120. Vamos calcular 5% de 120. Para fazer isso é muito simples, né? 5% é 5 sobre 100, dia vezes 120. Posso cancelar esse zero com aquele zero. 5 vezes 12 dá 60, dividido por 10, corta o zero, cortou, e deu 6. Então, diminuindo agora, né, porque o desconto foi de R$ 6, 5% de 120 foi R$ 6. Então, quanto passará a custar o produto? Ora, é só fazer 120 menos 6. Isso aí vai dar 114. Então, vai custar R$ 114 na segunda-feira. Aí ele fala em seguida, né, que na sexta-feira o produto teve mais um desconto sobre o preço do dia anterior, passando a custar R$ 91,20. Esse preço de R$ 114 ele manteve até a quinta-feira, né, que foi o dia anterior à sexta-feira. Então, quanto ele teve de desconto nesse dia, né? Vamos calcular aqui. Lá na sexta-feira, como é que ficou? Se o produto antes custava R$ 114, agora nós vamos fazer 114 menos 91,20. Então, vamos fazer aqui 114, acho que não vai dar para enxergar, 114 menos 91,20. Aqui dá 0, esse aqui ficou valendo 10, aquele ali ficou valendo 3, 10 menos 2, 8, 3 menos 1 dá 2 e 11 menos 9 dá 2. Né? Então deu R$ 22,80. Então na sexta-feira ele teve um desconto de R$ 22,80. Né? Porque se era 114 e agora ele custa R$ 91,20, fazendo a diferença R$ 22,80. Muito bem. Ele quer saber a porcentagem de desconto dada nesse produto na sexta-feira em relação o desconto dado na sexta-feira em relação ao preço da segunda-feira. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Se na sexta-feira o desconto foi de R$ 22,80, então R$ 22,80 representa X%. Né? Como é com relação ao preço na segunda-feira, então a minha referência, o meu 100%, é aquele 114, que é o preço da segunda-feira. Né? Então, R$ 114, então ele representa aqui 100%. Né? Fazendo a regra de 3, com relação a ele, então ele representa 100%. E agora é só multiplicar cruzado e resolver. Né? Então, nós vamos ter 114x, não precisa colocar aquele vírgula 00, né? 114x é igual a 22,80 vezes 100. 22,80 vezes 100. Como eu estou multiplicando por 100 aqui, basta andar com a vírgula duas casas. Né? Põe, então deu 2.280. Né? Então 114x é igual a 2.280. 114 está multiplicando, passou dividindo. Então, nós vamos ter x é igual a 2.280 dividido por 114. 2 vezes 114 dá 228. Né? Então, aqui vai dar 2 seguido de um zero, né? Seguido de um zero. 2 seguido de um zero. 20, o x é em porcentagem. 20%
nós temos essa alternativa ali, né? 20% alternativa B. Vamos para a próxima questão. VUNESP 2017. O preço de uma camiseta passou a ser R$ 89,60 após sofrer um aumento de 12%. Se ao invés de 12%, o aumento tivesse sido de 8%, a camiseta passaria a custar. Muito bem, vamos pensar um pouco. Se ela custava, antes do aumento ali, eu não sei quanto ela custava, né? Porque ela passou a ser R$ 89,60 após sofrer um aumento de 12%. Então, não sei quanto ela custava antes. Então, para fazer isso, vamos descobrir quanto ela custava. Nós vamos montar uma regra de 3, né? Se eu tenho que ela custa R$ 89,60 agora, eu não sei quanto ela custava antes. Então, nós vamos chamar de x. E esse antes ele é a minha referência, que nós vamos chamar de 100%. Se agora ela aumentou 12%, 100 aumentou 12%. Então, agora nós temos que esse 89,60, ele representa 100 mais 12, que é 112%. Certo? Aquele 100 eu peguei ele e somei os 12%. Então, 89,60 representa 112%. E agora, o que nós vamos fazer? Só multiplicar cruzado para descobrir o valor de x, né? Então, nós vamos ter 112, x é igual a 100 vezes 89,60. Você já sabe quanto vai dar, né? Só deslocar com a vírgula duas casas. 1, 2, então foi para 8.960. 112 está multiplicando, passou dividindo. 8.960 dividido por 112. 8 dividido por 1 vai dar 8, né? Vamos ver quanto vai dar isso aqui vezes 8. 812 vezes 8 dá 80, 16, 96. Então, de fato, vai dar 8, né? Então, dá 8 seguido de um zero. 8.960 dividido por 112 dá 80, certo? Então, o valor do x em reais, né, é 80 reais. 80 reais. E ele falou assim, se ao invés de 12%, o aumento tivesse sido de 8%. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqueles 80 reais e ao invés de aumentar 12%, nós vamos aumentar agora 8%, né? Então, é muito simples. Vamos primeiramente calcular 8% de 80. 8% de 80. É 8 sobre 100, é vezes 80. Cancela aquele zero e aquele zero. 8 vezes 8 dá 64. Dividido por 10, só andar com a vírgula na casa, vai dar 6,4. Então, nós vamos ter um desconto de 6, aliás, um aumento, né? Não um desconto, um aumento de R$ 6,40. Se ele custa R$ 80, então agora 80 mais R$ 6,40, nós vamos ter R$ 86,40. Questão um pouco mais tranquila do que a anterior, né? Na minha opinião. A alternativa D. Vamos para a próxima. 10. VUNESP, ano de 2018. Um concurso com 60 questões de múltipla escolha foi composto por questões de matemática, língua portuguesa e conhecimentos de informática somente. Cada questão de matemática valia 2 pontos, cada questão de língua portuguesa valia 1,5 ponto e cada questão de conhecimentos de informática valia 1 ponto, totalizando 100 pontos. Sabendo-se que, naquele concurso, o número de questões de conhecimentos de informática correspondeu a metade do número de questões de língua portuguesa, é correto afirmar que o total de pontos associados às questões de matemática correspondia do total de 100 pontos a. Vamos dividir essa questão em partes, né? Primeiramente, ele diz que o concurso tinha 60 questões. Então, vamos fazer uma equação para o total de questões. Total de questões.
Então, vamos chamar o número de questões de matemática de M, de língua portuguesa de L e de conhecimentos de informática de C. Então, se eu somar a quantidade de matemática, de língua portuguesa e de conhecimentos de informática, nós vamos ter 60 questões, né? Muito bem. Em seguida, ele fala que cada questão de matemática valia 2 pontos, de língua portuguesa 1,5 ponto e de conhecimentos de informática 1 ponto, fechando 100 pontos. Então, vamos fazer uma equação para o total de pontos. Então, a gente tem ali que cada questão de matemática valia 2 pontos. Então, se eu fazer 2 vezes a quantidade de questões de matemática mais... então, a gente já tem aqui de matemática 1,5 ponto para a língua portuguesa. Então, 1,5 vezes L mais 1 ponto para conhecimentos de informática, 1C ou C simplesmente, né? Isso aí vai fechar o total de pontos, que é 100. Ele ainda diz que naquele concurso o número de questões de conhecimentos de informática correspondeu à metade do número de questões de língua portuguesa. Então, o conhecimentos de informática, o nosso C aqui, ele vale a metade do L, né? A quantidade de questões, questões de conhecimentos de informática correspondeu à metade do número de questões de língua portuguesa. Então, o nosso C aqui, ele vale a metade das questões de língua portuguesa. Se eu fazer 1 dividido por 2, dá 0,5, né? Posso representar também em decimal. Fica assim, C é igual a 0,5L. Meio ou 1 sobre 2 daquela forma, tanto faz, né? Então, muito bem. Eu vou substituir nas nossas equações o C por 0,5L. Aí a gente vai ter o seguinte: M mais L mais C vale 0,5L. Então, mais 0,5L é igual a 60. Então, dessa primeira equação, nós vamos ter essa última aqui. M mais L mais meio L é 1L meio, né? 1,5L, que é igual a 60. Então, aqui nós vamos substituir também. No lugar do C, eu vou colocar 0,5L. Vai ficar assim: 2M mais 1,5L mais 0,5L, só substituir o C por 0,5L, né? Que é igual a 100. Somando aqui os termos semelhantes, 1,5 mais meio dá 2, né? Então, 2M mais 2L, aqui deu 2, que é igual a 100. Claro que eu posso ainda simplificar essa última equação, né? 2M mais 2L igual a 100, tudo divide por 2. Então, vai ficar, dividindo todo mundo aqui por 2, 2 por 2 dá 1, né? Então, M mais L é igual, 100 dividido por 2 é 50. Então, nós vamos trabalhar com essa equação e com essa equação no nosso sistema. Então, vai ficar assim: M mais 1,5L é igual a 60. E M mais L é igual a 50. Para resolver, é bem simples. Vamos utilizar o método da adição. Então, vou multiplicar a segunda equação por menos 1. Então, vai ficar um sistema equivalente dessa forma. Vamos repetir a primeira: M mais 1,5L é igual a 60. E embaixo é só trocar o sinal, porque eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, menos M menos L é igual a menos 50. E agora é só somar a primeira equação com a segunda. Nós vamos ter M menos M, cancela, né? 1,5 menos 1, porque 1L aqui, né? Então, 1,5L menos 1L é 0,5, é meio L, né? Que é igual a 60 menos 50 é 10. Então, meio L é igual a 10. O L vai ser igual a 10. 0,5 está multiplicando, passou dividindo. Dividir por meio é a mesma coisa de dobrar aquilo, né? Então, vai ficar 10 vezes 2, 20. Se você preferir, poderia dividir também, né? Não há problema nenhum. Então, 10 dividido por 0,5 igual às casas,
elimina a vírgula. Um não dá, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Baixa o 0, coloca do outro lado. Então dá 20 mesmo, confirmando a nossa resposta. Então são 20 questões de língua portuguesa. De matemática, quantas questões nós vamos ter? Ora, m mais l é igual a 50. Se m mais l é igual a 50, substituindo l por 20, então nós vamos ter m mais 20, que é igual a 50. Fazendo 50 menos 20, 50 menos 20, nós temos 30, né? Então o total de questões de matemática é igual a 30. São 30 questões de matemática. Ele quer saber o total de pontos associados às questões de matemática correspondia do total de 100 pontos a qual porcentagem? Então, se são 30 questões de matemática, quantos pontos nós vamos ter ali do total? As questões de matemática, elas valem 2 pontos cada, né? Então, eu tenho 2m, 2 pontos cada, 2 vezes 30, são 30 questões de matemática. Então, o total de pontos para a matemática, 2 vezes 30, é igual a 60 pontos, né? Então, 60 pontos em 100 pontos é 60%. Alternativa D. 60 pontos em 100 pontos é igual a 60%. Essa questão ela pode ter ficado um pouco extensa, mas ela é muito simples de ser resolvida. É só você treinar um pouquinho aí o sistema de equações. Você também poderia ter utilizado o método da substituição ao invés de ter utilizado o da adição, né? Mas como eu sempre utilizo o da adição, achei melhor assim. Questão 11. De um recipiente que continha 1,7 litro de água, foram retiradas 3 canecas com 240 centímetros cúbicos de água em cada uma. O número máximo de copos com 140 mililitros cada um, que poderão ser totalmente enchidos com a água restante nesse recipiente, será? Muito bem, o recipiente continha 1,7 litro de água. 1,7 litro de água corresponde a quantos mililitros? Então, basta multiplicar por 1000, né? Porque, afinal, em 1 litro cabem 1000 mililitros, né? Então, 1,7 vezes 1000, 1.700 mililitros. E por que eu converti para mililitros, né? Porque ele falou que os copos eles vão ter 140 mililitros cada um. Então, eu já vou passar tudo para mililitros. E desses 1.700, nós retiramos ali 3 canecas com 240 centímetros cúbicos. Se você já está acostumado a resolver problemas com conversão de unidade, você já sabe que em 1 centímetro cúbico, aquilo ali na realidade é equivalente a uma capacidade de 1 mililitro, né? Então, 3 vezes 240, porque são 3 canecas com 240, 3 vezes 240, nós vamos ter ali 0, 12, vai 1, 6, 7, 720 mililitros que nós retiramos. Então, se o total eram 1.700 mililitros, nós retiramos 720, quanto é que sobrou? Vamos subtrair, né? 0 menos 0, 0. Pega emprestado, esse 10, aquele 6. 10 menos 2 dá 8. E 16 menos 7 dá 9, né? 9. Então, sobrou ali no recipiente, sobrou 980 mililitros. E agora, basta dividir aqueles 980 mililitros por 140 mililitros para saber quantos copos, né, poderão ser totalmente enchidos com água. Muito bem, então vamos fazer essa divisão aqui. 980 dividido por 140. Cortou, cortou. 98 dividido por 14, 7 vezes 4, 28. 28 com 70, 98. Então dá 7, né? Ali vai dar 7. 7 copos, alternativa A. Questão bem tranquila, para falar a verdade, né? Vamos lá para a questão 12. A tela de um celular tem o formato de um retângulo com 6 centímetros de lado e 10 centímetros de diagonal, conforme mostra a figura. A área dessa tela é...
Isso aqui é um retângulo, né? E a área de um retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Eu não sei quanto é a base do meu triângulo ali. Então vamos descobrir, né? Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Vamos chamar a base ali de x. E no triângulo retângulo você já sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, né? A soma dos quadrados dos catetos. Então x ao quadrado, algumas pessoas já sabem ao decor qual é a resposta, né? X ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado. Sempre a hipotenusa isolada, né? O maior dos lados isolado ali. Então nós temos x ao quadrado, aqui dá 36, já passando para o outro lado. 10 ao quadrado, 100, menos 6 ao quadrado, que é 36. Vai dar 64, tirando a raiz quadrada, né? Porque está ao quadrado, é igual a 8. Algumas pessoas já decoram, né, o famoso triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. O cara dobra tudo, né? Aí nós vamos ter 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2 vai dar 10. E aí ele pega ali, então, esses três lados do triângulo retângulo, então vai ser 6, 8, 10. Você pode decorar também, que ajuda muito na hora de resolver certos problemas, porque geralmente eles dão esse triângulo 3, 4, 5 ou de lado 6, 8, 10, certo? Lembrando que todos são triângulos retângulos, né? Então, o nosso lado aqui é 8 centímetros. Para calcular a área, então nós fazemos base vezes altura. Eu já tenho a base, né? Que é 8, a altura que é 6, 8 vezes 6, 48 centímetros quadrados. Multiplico centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados ali. Então, a alternativa E. Vamos para a questão de número 13. Um jardim no formato de triângulo retângulo, mais uma questão de triângulo retângulo, né? Tem a medida correspondente à hipotenusa igual a 17 metros. Sabendo-se que as medidas dos lados correspondentes aos catetos têm diferença de 7 metros, o perímetro desse jardim em metros é igual a... Essa aqui é um pouquinho mais delicada, né? Vamos então desenhar o nosso triângulo retângulo ali, representando o nosso jardim, né? Então aquele triângulo retângulo, ele tem hipotenusa valendo 17 metros. E ele falou, as medidas dos lados correspondentes aos catetos têm diferença de 7 metros. Então, se esse cateto aqui, vamos chamar ele de x, aquele cateto ali é 7 metros menor, né? Então, ou seja, seria o x menos 7, né? X menos 7, porque é 7 metros menor. O perímetro desse jardim em metros é igual a... Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto vale aquele x, né? Para em seguida descobrir quanto é de cada lado e em seguida eu somo, porque perímetro é a soma de todos os lados. Novamente o teorema de Pitágoras, vamos lá. Então, esse lado ao quadrado, lembrando aqui que é x menos 7 ao quadrado, e não só o x e não só o 7, né? Então, aquele cateto ali que mede x menos 7 ao quadrado, parênteses, porque são dois termos, com aquele outro cateto ao quadrado, aliás, é igual ali a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa sempre fica sozinha, 17 ao quadrado. Então aqui é o quadrado da diferença de dois termos, né? Quadrado da diferença de dois termos. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 é x, 2x vezes 7, 14x, mais o segundo ao quadrado, 7 ao quadrado, 49, mais x ao quadrado, copia o resto, que é igual, já vamos calcular 17 ao quadrado, acho que é 289, mas vamos fazer aqui para conferir. 7 vezes 7, 49, vai 4, 7 vezes 1, 7, com 4 vai dar 11, e ali é 17 mesmo, vezes 1, né? Somando tudo, 982, é isso mesmo, 289. E aqui vamos passar para o outro lado, aquele 289, né? Ele está positivo, ele vai passar negativo. Então vai ficar x ao quadrado menos... Aliás, já vamos somar, né? X ao quadrado com x ao quadrado
somando os termos semelhantes, dá 2x ao quadrado, menos 14x, mais 49, menos, passou para o outro lado 289, menos 289. Do outro lado ficou 0, né? Isso aqui agora nós temos aqui, né, uma equação do segundo grau. Nós vamos precisar da fórmula de Bhaskara para poder resolver. Claro que tem outros jeitos, mas eu acho que é mais fácil. Vamos ainda fazer 49 menos 289. Eu faço o maior menos o menor e o resultado ali vai ser negativo, né? Conservo o sinal do maior. Então, menos 49 dá 0,42, dá 240, né? Então, aqui ficou 2x ao quadrado menos 14x, menos, né? Cuidado com o sinal, 240. 289 menos 49 dá 240, então 49 menos 289, menos 240, que é igual a 0. É claro que você pode dividir os dois lados da equação por 2, né, para poder ali facilitar na hora de calcular o delta e o x. Né? Então vamos dividir os dois lados da equação por 2. Então nós vamos ter 2 por 2 dá 1, né? Então x ao quadrado menos, divide tudo por 2. 14 por 2 dá 7. 7x menos 120 é igual a 0. E agora, então, nós vamos ter uma equaçãozinha do segundo grau. Vamos calcular o delta. Né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, quem é o b? É menos 7, então menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 120. Então, o delta será igual, aqui dá 49, né? Menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4, vezes 120, 480. 49 com 480, se fosse 40 com 480, daria 520, né? Então, aqui vai dar 529. O delta é igual a 529. Agora vamos achar o x. X é igual a menos, então menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 529, que é do delta, né? dividido ali por 2 vezes a. O a vale 1, então 2 vezes 1. Então, nós vamos ter menos vezes menos dá mais. 7 mais ou menos a raiz quadrada de 529, acho que eu não sei de cabeça. Deixa eu pensar um pouco. De 25 vezes 25, 625, né? De 24 vai terminar, 4 vezes 4, 16, vai terminar em 6, então não é. De 23, 3 vezes 3, 9, termina em 9. Então, arrisco dizer que é o 23. Então, vamos verificar. 23 vezes 23, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, saltou uma casa, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Então aqui vai dar 9, 12, vai 1, exatamente isso, né? 23. Então, a raiz quadrada de 529 é igual a 23, e isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, vamos para o x1. x1 é 7 mais 23, que dá 30, né? Dividido por 2. Então, 30 dividido por 2, o nosso x1 é igual a 15. O x2, ele não vai servir, né? Porque vai ficar 7 menos 23, vai dar menos 16, né? Menos 16 dividido por 2 dá menos 8. Como o lado ali é do triângulo, né? O lado do triângulo não pode ser negativo. Então, essa resposta aqui, ela não serve. Vamos ficar somente com essa. Então, o lado do triângulo, aliás, o x, né? Que é um dos lados do nosso triângulo retângulo, é igual a 15. Então, vamos voltar lá em cima. Que acabou apagando. Fazer a mão livre mesmo. Beleza, então, nós sabemos que essa medida aqui de baixo, ela vale x, né? E esse x, ele é igual a 15. Ali ficou x menos 7,
Fazendo 15 menos 7 vai dar 8. Então nós temos os lados 8 metros, 15 metros e 17 metros. O perímetro é a soma de todos os lados. Então eu tenho que fazer 15 mais 8 mais 17. 15 com 8, 23. 23 com 17 vai dar 40, né? Então a resposta ali é 40 metros. Esse é o perímetro que ele me pediu. Essa questão é uma questão um pouco trabalhosa. Se você está fazendo ela no concurso, eu aconselho você a deixar ela para o final, né? Se não der tempo. É porque você fazendo ela, né? Você gasta muito tempo, então é só se sobrar mesmo. Tá certo, meu querido? Vamos lá. 14. O quadrado da altura de um triângulo equilátero é exatamente 300. O perímetro desse triângulo em uma determinada unidade de medida é. Vamos desenhar esse triângulo equilátero que ele falou ali, né? Então, algo mais ou menos assim. Não está muito certo, mas tudo bem, né? Então, ele falou que o quadrado da altura de um triângulo equilátero, o quadrado da altura é exatamente 300. O que ele quer saber? Ele quer saber o perímetro desse triângulo. Então, nós temos que descobrir quanto vale o lado do triângulo, né? Então, primeiramente, vamos traçar a altura daquele nosso triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, né? Ela vai dividir cada lado em duas partes iguais. Então, se essa parte aqui vale L, toda, né, essa parte vale L, aqui ficou L sobre 2, do outro lado também, né, L sobre 2, e tudo ali dos dois lados é L. E aqui nós temos a altura, né, que ele falou no enunciado. Muito bem, eu sei que aqui nós temos um triângulo retângulo, e no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, né? Talvez por isso que ele já me deu ali o quadrado da altura. O cara que fez a questão, ele já quer que a gente eleva todo mundo ao quadrado, né? Então, eu vou só pegar aquele triângulo retângulo ali, ó, escrever ele aqui em cima. Então, é L sobre 2, H e L. É esse triângulo aqui, né, que nós vamos trabalhar. Você poderia ter pegado qualquer um, né? Mas vamos lá, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras, a hipotenusa sempre fica sozinha, né? Então, os catetos é H e lado sobre 2. Então, H ao quadrado mais lado sobre 2 ao quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, aqui nós temos que o lado ao quadrado, ele falou que, aliás, que a altura ao quadrado é igual a 300. Vamos substituir ali. Então, 300 mais, aqui L ao quadrado sobre 2, aliás, L sobre 2 ao quadrado, eleva todo mundo ao quadrado, L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, que é igual a L ao quadrado. Muito bem. Vamos isolar, vou continuar aqui, ó, L ao quadrado, vamos isolar então ali aquele 300, né? Vou passar L ao quadrado sobre 4 para o outro lado, então está somando, passou, subtraindo, então menos L ao quadrado sobre 4, que é igual, do outro lado ficou 300 sozinho. N ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, aqui é só subtrair as frações. Então, o mínimo entre 1 e 4, MMC é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1 é 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Embaixo tem o 4, né? 4 sobre 4 dá 1 vezes menos L ao quadrado, menos L ao quadrado, que é igual a 300. Então, lá em cima ficou 4L ao quadrado menos L ao quadrado, dá 3L ao quadrado, sobre 4, que é igual a 300. Multiplicou cruzado, nós vamos ter 3L ao quadrado, que é igual a 4 vezes 300. 4 vezes 300 dá 1.200. 3 está multiplicando, passou dividindo. 1.200 dividido por 3, 12 por 3 dá 4, então aqui vai dar 400, né? Então, L ao quadrado é igual a 400. Tirou a raiz quadrada, né? Quadrado passou com a raiz quadrada de 400. 20 vezes 20, 400, né? Então, dá 20. É claro que
Claro que essa solução aqui ela é um pouco trabalhosa também, mas eu acho que é um pouco mais tranquila que a questão anterior. Então o lado é igual a 20. Ele perguntou o que mesmo? O perímetro, né? O perímetro do triângulo. Lembre-se que aqui embaixo tudo também vale L, é um triângulo equilátero, né? Se cada lado vale 20, então nós vamos ter 20 mais 20 mais 20 no perímetro, né? Então esse lado vale 20, aquele lado vale 20 e esse lado vale 20. Então o perímetro será igual a 20 mais 20 mais 20, que é a mesma coisa de 20 vezes 3, que é igual a 60, né? 60 não tem unidade de medida, ele não falou. Então 60 é a resposta alternativa A. Vamos agora para a última questão do nosso aulão. Vocês também já conferiram o aulão aí do professor Marlúcio? Está disponível também em nosso canal, o aulão de língua portuguesa. Acesse aí, meu querido. Vamos lá. 15. Um escritório possui duas salas retangulares A e B, conforme mostra a figura, cujas medidas estão em metros. Sabendo que as duas salas possuem áreas iguais, então o perímetro da sala A em metros vamos pensar um pouco. Se as áreas elas são iguais, então a área aqui vai ser o quê? São dois retângulos, então os dois retângulos vai ser base vezes altura, né? Então, base vezes altura aqui tem que ser igual a base vezes altura aqui. As áreas são iguais. Então, vamos começar por esse. Base vezes altura vai dar 5,4 vezes x, né? 5,4x. E ali do outro lado, toma cuidado que aqui tem x mais 1, né? Então, é 4,5 que multiplica x mais 1. Muito cuidado aqui, né? Muito cuidado aqui, porque o 4,5 ele está multiplicando o x mais 1 e não somente o x, né? Eu acho mais tranquilo você já passar aquele 4,5 dividindo o 5,4. Por que eu não vou dividir o 5,4 ou 4,5 por 5,4? Eu também poderia, mas simplesmente para passar dividindo e isolar ali já direto o x mais 1. Então vai ficar 5,4x dividido por 4,5. Eu posso fazer isso, né? Porque 4,5 está multiplicando, passou dividindo aqui para o outro lado. E aqui ficou sozinho o x mais 1. Então vamos lá. Divisão de números que tem vírgula, né? A gente iguala as casas e elimina a vírgula. Nesse caso, as casas elas já são iguais, né? O número de casas é o mesmo. Eu tenho aqui uma casa decimal, então já posso eliminar a vírgula e fazer a divisão. 54 dividido por 45 dá 1. 1 vezes 45 dá 9, né? Coloco um zero e uma vírgula. 2 vezes 45, 90. Então, para 90, 0. Então, aqui nós ficamos com 1,2x. 5,4 dividido por 4,5 deu 1,2, né? Que é igual a x mais 1. X está aqui desse lado, está positivo, passou para o outro lado, ficou negativo, né? 1,2x menos x. Outro lado ficou somente o 1 sozinho. 1,2x menos x é igual a 1,2x menos 1x é 0,2x. Lembre-se que aqui é a mesma coisa de ter um 1, né? Então, 1,2 menos 1 é 0,2. Então, 0,2x, que é igual a 1. 0,2 está multiplicando, passou dividindo. 1 dividido por 0,2. 1 dividido por 0,2. Iguala as casas. Igualei as casas. Elimina a vírgula. 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, o x é igual a 5. O que ele quer saber? O perímetro da sala A. Ele quer saber qual que é a soma dos lados aqui da sala A. Muito bem, se aqui nós temos que essa medida é x mais 1 e o x vale 5, fazendo 5 mais 1, então aqui vai ser 6, né? Aqui em cima também vai ser 6. E aqui 4,5, aqui do outro lado também 4,5.
perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos somar. 6 com 6 dá 12, 4,5 com 4,5 dá 9, 12 mais 9, 21. 21 metros é o perímetro, alternativa B. Muito bem, eu espero que você tenha gostado aí do nosso aulão. Se você tiver alguma dúvida, deixa para mim lá no fórum do canal Ciência Exata, tá? Que é fórum, vou deixar aqui o endereço, fórum.cienciaexata.com. É só enviar sua dúvida lá para mim. Tudo bem, meu querido? Um forte abraço e até a próxima maratona.